Quantas vezes você foi na Receita Federal esse ano para fazer a mudança lá ou atualização do seu cadastro? E lá no Tribunal Regional Eleitoral, você mudou lá o lugar onde você mora, você continua votando no mesmo lugar? Quantas vezes você faz, por exemplo, uma mudança lá no cadastro do Detran da sua cidade? Ou mesmo do SUS? Muitas vezes você trabalha numa empresa, tem plano de saúde e tendo plano de saúde, você não usa o sistema público de saúde e aquele cadastro que está lá, às vezes, muitas e muitas vezes, é um cadastro que foi realizado ainda quando você era solteiro, quando morava com a sua mãe. Hoje você casou, trabalha e tem um plano de saúde, você não atualiza aqueles dados. Isso é muito comum, né? No Brasil, isso é muito comum no banco de dados oficiais, aí nos diversos bancos que existem, a gente acaba aqui deixando esses dados da forma como foi feita a primeira vez. E aí, quando você consulta uma plataforma pedindo lá, você fornece até o seu CPF, fornece o CNPJ, fornece o nome completo, o que aquela plataforma traz para você são dados daquele banco de dados que, infelizmente, na maioria das vezes está desatualizado. Agora, eu quero dizer para você que existe uma forma de você buscar essas informações de uma forma mais atualizada, né? Eu sempre falo, e na maioria dos rios, na maioria dos vídeos curtos que eu produzo aqui, eu tenho por hábito de dizer para as pessoas que consultas e pesquisas não é o fim, é o meio. É o meio pelo qual eu utilizo para criar uma estratégia, planejar uma ação para encontrar uma pessoa. Está aí, muitas vezes, a diferença de preço que eu e essas empresas que tem por aí praticamos. As empresas te mandam uma resposta fria sobre um banco de dados que você fornece para ela uma informação, ela te traz essa informação ali aleatoriamente, e de repente você, quando liga para esse local, aquele telefone não está mais com aquela pessoa, você vai naquele endereço, aquela pessoa não mora mais lá e nem conhece ou nem conheceu quem morou ali anteriormente. Antigamente, antes de ter a internet, a gente batia na porta, a gente visitava o local, a gente conversava com o vizinho, a gente conversava com o dono da mercearia do lado, ia no açougue, ia na padaria, via qual é o relacionamento das pessoas e procurava encontrar essas pessoas por meio desse tipo de artifício, né? Hoje não. Hoje nós tudo procuramos na internet, quase todo mundo está na internet, eu até costumo dizer todo mundo está na internet. A diferença é que nem todo mundo está conforme nós procuramos. Então, temos que aprender também que para que possamos ter êxito em encontrar alguém na internet, precisamos aprender como fazer essas pesquisas. Não é simplesmente chegar lá e colocar os dados que temos e já esperarmos a resposta. Eu sou o detetive Cantal e eu trabalho na área da investigação particular há pouco mais de 25 anos. E durante essa minha trajetória, eu me especializei em localização de pessoas desaparecidas, proprietários de imóveis, ex-donos de veículos, pessoas que estão sumidas, pessoas que saíram pelo mundo para trabalhar e que deveriam voltar e também nunca mais voltaram. Então, esse é um dos trabalhos que eu realizo dentro da área da investigação. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu gostaria muito que você me fizesse essa gentileza, até porque é com a sua inscrição, é com o seu apoio, com o seu comentário, compartilhamento dessas informações, o seu like, gostei ou não gostei, com essa sua interação, é que eu consigo crescer dentro do YouTube e ser recomendado para mais pessoas, e claro, é quando a gente também pode ajudar muito mais gente. E por isso, eu gostaria muito que você fizesse a gentileza de se inscrever aqui no nosso canal. Mas voltando aqui ao assunto de como localizar uma pessoa e ter êxito em encontrar essa pessoa, eu já produzi aqui pouco mais de 290 vídeos aqui no canal do YouTube. Pouco mais de 290 vídeos. E a maioria desses vídeos é falando, tratando exatamente do assunto de localização de pessoas desaparecidas. Eu falei até que, para o meu conceito, desaparecida é aquela pessoa que saiu para trabalhar, foi a um determinado lugar e deveria de voltar. E essa pessoa, por alguma razão,
não voltou, essa pessoa está desaparecida. Eu disse em muitos dos meus vídeos como você pode iniciar suas buscas, e quanto mais cedo você fizer isso, menos risco e mais chance de salvar uma vida você tem. Falei ainda que pessoas de mais idade, de repente, têm aí uma leve perda de memória, e essa perda de memória faz com que a pessoa esqueça quem ela é, onde ela está, e muito menos onde ela mora. E como você pode encontrar essa pessoa? Então, aqui no canal, aqui no nosso canal, nós temos vários vídeos que tratam muito bem desse assunto. Mas hoje eu quero falar principalmente para você que precisa de encontrar uma pessoa para regularizar, por exemplo, o problema do seu veículo. Comprou um veículo, não transferiu, e como você não transferiu essa pessoa, passado-se algum tempo, essa pessoa mudou, você perdeu o contato e você tenta, de qualquer forma, localizar essa pessoa. E como fazer, né? Então, hoje eu estou aqui para te dar 3 dicas fundamentais para que você possa encontrar uma pessoa que você já procurou pelas vias normais. Você já pagou aí uma plataforma, colocou lá o CPF da pessoa, colocou o nome completo, te trouxeram uma relação de telefones e endereço, e infelizmente isso não foi possível. Dessas 3 dicas, eu quero te dizer que a última delas, sem sombra de dúvida, é mesmo a melhor. É inclusive a que eu utilizo. Mas também eu não quero ser falso com você. Aqui você não vai pagar R$ 10, você não vai gastar R$ 20. Esse tipo de busca, esse tipo de procura mais especializada e mais específica, ela custa muito mais caro, mas só que ela traz resultado, ela vai resolver o seu problema e você vai parar de passar a vida toda procurando uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas quando vai procurar por alguém e que você tem o nome completo e tem um CPF, isso é normal, principalmente quando você está procurando alguém para regularizar um problema de um terreno que você comprou, de um imóvel, de um uso capião, ou mesmo de um automóvel que você tem, de um veículo, uma moto, um jet ski, e você precisa regularizar e precisa dessa pessoa para fazer a transferência desse veículo. Você não consegue encontrá-la. Então, a primeira coisa que eu faço, buscando uma pesquisa fria, e quando eu falo uma pesquisa fria, é uma pesquisa dessa que você tem aí, muito provavelmente você já tem essa pesquisa. E se você ainda não tem, muito provavelmente você vai fazer uma pesquisa de novo. E quando você busca essa pesquisa, vai aparecer várias informações da pessoa, como endereços, telefones, em algumas das pesquisas das empresas que fornecem esse tipo de pesquisa, vão aparecer também endereço de trabalho, vai aparecer o CNPJ das empresas que ele trabalha, ou que ele trabalhou, né? Vai aparecer, por exemplo, se ele tem uma empresa em nome dele, e coisas dessa natureza, mas vai aparecer também o nome da mãe. O nome do pai dificilmente aparece nessas buscas. Não sei por que razão, mas deve ter uma razão própria para isso. Eu acredito porque a maioria dos casos é a mãe mesmo que conduz a vida da família. Então, nesse caso, eu diria para você que uma das coisas que você deve fazer é fazer uma pesquisa pela mãe, mesmo que você tenha apenas o nome da mãe. E aí guarda isso e marca esses detalhes que eu vou te dizer. Lá na pesquisa pela mãe, você vai precisar de colocar o nome do filho, mas possa ser que ela tenha mais filhos e nessa pesquisa vão aparecer. Se você, no primeiro momento, colocar o nome só da mãe, vai aparecer o nome de alguns filhos que essa mãe tem, ou de nenhum deles. Então, é ideal que você faz uma variação. Uma hora você coloca o nome da pessoa e a outra hora você, da pessoa que você procurou, do filho que você já sabe que ela tem, e outra hora você não coloca, para ver qual deles que vai te trazer retorno. Essa é uma informação que vai te trazer aí todos os filhos dessa mãe. Consequentemente, você tem uma informação de um filho e agora você vai buscar a informação de outros filhos, então a chance começa a aumentar, né? E aumentar de você encontrar alguém que realmente sabe o paradeiro daquela pessoa que você procura. A segunda coisa que eu recomendo muito, é que você também comece a pensar numa outra possibilidade, uma outra forma. Procurar, por exemplo, emprego e empresas. E agora nós estamos falando de fazer uma pesquisa por empresa e por emprego. Você pode fazer
em uma dessas plataformas, ou você pode fazer diretamente na barra de pesquisa do Google, inserindo lá o nome completo da pessoa, 2 pontos e coloca PDF. Se tiver uma empresa, vai aparecer. Se ele tiver o nome dele citado em algum processo, também vai aparecer. Se ele tiver, por exemplo, participando de concursos públicos, também vai aparecer. Se por alguma razão ele recebeu alguma multa, vai aparecer. Isso é comum aparecer no seu estado. E sempre quando você fizer essa pesquisa, procura pesquisar na cidade, no estado em que aquela pessoa mora. Então, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, está procurando alguém por São Paulo. Então, lá na barra de pesquisa do Google, você colocou o nome da pessoa, na frente 2 pontos, na frente do PDF. Dá 2 espaços e coloca lá São Paulo. Por quê? Assim você vai filtrar. E se você não quiser muita variação do nome, coloca sempre o nome da pessoa completa entre aspas, aspas duplas, porque isso vai aparecer uma informação importante sobre essa pessoa. Então aí nós estamos falando de informações ligadas àquela pessoa. Como eu disse, a terceira forma que nós utilizamos, pelo menos eu utilizo, para ter uma grande assertividade sobre a pessoa, naqueles endereços que vieram para mim, fazer pesquisas específicas sobre aqueles endereços. Ainda nessa terceira opção, e agora aproveitando, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento que eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Assim você vai me ajudar e eu vou poder realmente contribuir com mais pessoas. Se você deixar um comentário ou se você quiser saber de alguma coisa importante, também é importante que você deixe aí nos comentários que eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Assim a gente vai poder conversar também. Mas aí vem aqui a última dica que eu acho fundamental. Você pega o CPF dessa pessoa e aí nessa plataforma que você já está acostumado a fazer, ou mesmo no Detran da sua cidade, você passa a fazer uma busca que eu acho fundamental, que é a busca por veículos através do CPF. A maioria das plataformas na internet oferecem esse tipo de trabalho. Então você vai contratar um serviço de uma dessas plataformas para procurar automóveis, veículos no nome ou naquele CPF. Então, se aquela pessoa tiver um veículo licenciado no nome dela, diferente daquele que você tem, vai aparecer o antigo endereço ou o endereço atual. Isso tudo vai fazendo com que você crie uma relação de dados, faz o cruzamento desses dados e aí você procura fazer com que uma ponte entre esses dados e a pessoa. A outra coisa que ainda voltado para essa terceira dica é o cartório de registro de imóveis, com o nome completo e o CPF dela. Você indo até um cartório de registro de imóveis, você pode saber se essa pessoa tem em seu nome algum tipo de imóvel. E aí fica muito mais fácil você localizar. Então eu dei aqui 3 dicas importantes. A primeira é você fazer uma pesquisa fria e em seguida o relacionamento, os filhos, irmãos, pai, mãe daquela pessoa. E claro, procurar por essas pessoas para que aumentem o número de informações e de dados sobre aquela pessoa e que possa te levar até ela. A segunda dica que eu disse, se você prestou bastante atenção, é procurar empresas e emprego em nome dessa pessoa. Isso você vai digitando e você vai buscando essas informações. E a terceira dica que eu acho que é a mais assertiva é quando você procura veículos no CPF dele ou no CNPJ e procura imóveis. Claro, veículos no Ciretran, no Detran, nos sites do Detran da cidade ou do estado, né? Ou melhor, Ciretran da cidade e Detran do estado em que aquela pessoa evidentemente morou ou mora. Isso vai ajudar. Se tiver outro veículo no nome dela, também vão aparecer. E no cartório de registro de imóveis, se você está na mesma cidade, você vai procurar no cartório de registro de imóveis da sua cidade. Mas se, de repente, a pessoa é de um outro estado, ou de um outro estado, você tem que fazer isso via cartório online, ou ainda, mais uma vez, no banco de dados. Eu ofereço todo tipo de buscas, de qualquer forma, mas nós temos um pacote aqui. Um pacote que a gente te entrega toda uma relação de pessoas, né? E
Todas essas pesquisas, nós cobramos R$ 300 para trazer informações das mais variadas possíveis. Só para você ter uma ideia, num pacote que nós entregamos, nós fazemos busca pelo CPF, por imóveis, por telefone, por endereço, por parentes, por trabalho, por empresas. Então, tudo isso num só pacote eu cobro R$ 300. Agora, caso você queira investir um pouco mais e não ter trabalho nenhum, inclusive fazer com que essa pessoa entre em contato com você, nós também entramos em contato com a pessoa, ligamos para ela, só que aí nós cobramos R$ 800. E demora o tempo que demorar. Em todos os casos, nós te damos 100% de garantia ou o seu dinheiro de volta. Eu espero sinceramente que esse vídeo possa te ajudar e se ele te ajudou de alguma forma, vai ajudar outras pessoas. Então eu gostaria que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscrevesse aqui. Deixasse também os seus comentários, se você gostou desse vídeo e se você quer que a gente melhore de alguma forma, nós te agradecemos por isso, porque realmente a nossa ideia é melhorar a nossa performance e trazer cada vez mais vídeos mais interessantes que vão de encontro à necessidade da maioria das pessoas. Eu sou o Detetive Quental e há 25 anos eu atuo na área da investigação. Também sou especialista em localização de pessoas. E esses dados e muito mais a gente pode também te ensinar como fazer isso. Então, depois você quer se tornar um profissional dessa área ou quer aprender essa área numa mentoria focado para o seu tipo de negócio, desde quando começar um negócio, aonde procurar e tudo, nós oferecemos uma mentoria, tá? E essa mentoria vai te dar um passo a passo, vai te colocar realmente o conhecimento necessário para você fazer isso para a sua empresa, para o seu escritório, ou quem sabe, para você que está procurando uma renda extra, ganhando aí em torno de 3 a 8, 10 mil reais por mês, fazendo um passo a passo, e aí a gente vai ensinar você como fazer isso. Maiores informações, 3598-711-8556. Sou o Detetive Quental e agradeço você, se você ficou até o final desse vídeo. Mais uma vez, aquele abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos trazer uma informação muito importante, onde você, da sua cidade, procurando pessoas do seu estado, você não precisa gastar nenhum real e encontrar essa pessoa com muita facilidade, desde que seja, claro, se você tem negócios com essa pessoa e se você tem o nome completo dela ou o CPF. Você não vai gastar um único centavo na sua região, no seu estado ou na sua cidade para encontrar essa pessoa. Então não perca o próximo vídeo. Para você receber isso, assina lá o sininho para receber as nossas... Marque o sininho lá para receber as notificações do nosso próximo vídeo. E se inscreva para que você possa acompanhar aqui e aprender de uma vez por todas como atuar nessa área e como ter sucesso localizando a pessoa que você procura. Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo, próximo encontro por aqui. Muito obrigado e bom domingo para vocês.